Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no MacCast Semana Jurídica Especial 2024 e temos a honra de ter aqui 3 sócios de grandes escritórios brasileiros, a professora Flávia Regina de Souza Oliveira, sócia do escritório Matos Filho Advogados e diretora do Instituto Matos Filho. Temos aqui o professor Elias Marques de Medeiros Neto, sócio do escritório Tosini Advogados e professor da casa também, professor José Carlos Meirelles, sócio do Pinheiro Neto Advogados. O tema de hoje é responsabilidade social e atuação desses escritórios nessa área. Então, o objetivo aqui é hoje travar um bate-papo, uma conversa sobre a atuação desses escritórios na área social. Ótimo, eu estava comentando com eles que essa é uma área em que nós, escritórios, que são competidores, na verdade é uma competição saudável, né? E a gente tem esse prazer de conhecer e atuar em várias questões sociais juntos, e sempre um querendo fazer uma coisa melhor do que o outro e usando os bons exemplos dos outros escritórios, né, Flávio? Eu acho que a gente já teve muita interação nessa área e muitas coisas boas fizemos juntos, né? Acho que complementando o que o Meirelles falou, acho que hoje em dia todos os escritórios se preocupam em olhar para a questão social. Então, fazer o bem faz parte do nosso dia a dia. Então, fazer o investimento social privado e olhar para o colega que está no outro escritório, nossa, eles tiveram essa iniciativa, vamos pensar nisso também. Então, como dito, é uma competição positiva, porque no final do dia a gente gera benefício social, gera melhores profissionais. Então, se é uma bolha positiva, uma espiral positiva que só cresce e que é ótimo para todos nós. E acho que, só para complementar, quer dizer, fazendo coro aqui a essa iniciativa, né, tanto do Matos Filho quanto do Pinheiro Neto, de outros grandes escritórios, eu acredito que isso é uma preocupação comum quando se pensa em responsabilidade social da empresa, né, no momento moderno. Então, falar em ESG, e aí lógico também pela veia da diversidade e da inclusão, é quase que um oxigênio para a sobrevivência das organizações nos tempos modernos. Então é muito bonito ver como escritórios tradicionais vêm se preocupando com essa área de atuação. E é possível perceber o impacto desse trabalho na sociedade e também nos profissionais que atuam no escritório? Vou falar, eu tenho certeza que enfim, tudo que eu vou dizer eles vão obviamente complementar e com muito mais dados e exemplos, mas sem dúvida, você tem várias vertentes aqui de atuação em termos de responsabilidade social, seja pelo aspecto de gênero, seja pelo aspecto de diversidade, pensando inclusive em opções sexuais, né? Seja pelo aspecto de impacto social mesmo, né? Procurando, na verdade, gerar projetos interessantes como inclusão de pessoas, por exemplo, com deficiência, né? E na prática pro bono. Então, sem dúvida, dá para notar, seja no ambiente interno do escritório, pessoas com orgulho trabalhando com esses temas, seja nos efeitos sociais, na verdade, dessas atuações. Então, eu estava comentando que os grandes escritórios acabam sendo um instrumento, né, um instrumento poderoso de mudança social, né? A gente tem, por vários motivos, pelo engajamento dos associados, que é uma coisa que a gente procura muito, a possibilidade de interagir com o setor público em diversos projetos. Então, sim, eu acho que hoje deixou de ser uma necessidade específica dos escritórios, mas é uma oportunidade, inclusive, né, de engajamento e reforma social. Acho que um exemplo concreto disso, todos os nossos escritórios são associados ao CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. E há uns anos atrás, por iniciativa do CESA, a gente começou um projeto que chama Incluir Direito, e que todos nós somos parte. Eu lembro que quando a gente começou o projeto, os representantes dos escritórios ali falavam assim, mas quantos jovens negros tem no seu escritório? A gente ficava assim, 1, 2, e hoje em dia a gente com orgulho fala assim, não, eu já contratei 10 jovens pelo projeto Incluir Direito, eu já contratei 20, e com isso você vai vendo a transformação do seu escritório.
Um escritório muito mais diverso, ou seja, a gente gera, de fato, com isso, uma transformação social. E Flávio, o Incluir Direito tem aqui participação do Mackenzie, Sim, com o professor Silvio de aqui. Almeida. Sim, começou aqui. O professor Silvio de Almeida foi um dos precursores e hoje está muito bem estabelecido e todos os escritórios acabam se beneficiando também do trabalho do Incluir Direito. Bom exemplo. Ótimo, eu agradeço por trazer esse exemplo, é um exemplo admirável, né? Um professor aqui da casa, hoje ministro de Direitos Humanos, e que teve esse impacto que a gente sente repercutir até nos alunos aqui da casa, que comentam bastante o sucesso dessa iniciativa. Eu queria só comentando o que o professor falou do efeito positivo que isso dá na imagem do escritório, na atuação com os clientes, mas principalmente internamente com os integrantes do escritório. Obviamente com os sócios, que sim, acabam engajando, mas principalmente os associados, estagiários, que têm uma oportunidade de atuar nessa busca de um aprimoramento da sociedade em diversos projetos. Então, acho que esse é um grande benefício. Eu acho que vai ser bastante comum aqui as nossas impressões quando, por exemplo, uma causa pro bono surge com um grande impacto na sociedade, tem muitos voluntários. Né? E olha que o dia a dia é um dia a dia, enfim, bastante intenso. Né? Os grandes escritórios, naturalmente, acredito que todos, em geral, né, possuem as suas respectivas metas. E é bonito ver, na hora que surge um tema pro bono, a quantidade de pessoas que se voluntariam. Então, até para gerar união dentro do próprio escritório, né, eu diria que nós temos assim um grande efeito positivo nesse tipo de causa social. Eu acho que, principalmente para a nova geração de advogados, trabalhar com propósito é muito significativo. Então, quando você traz causas pro bono e oportunidades desses jovens se conectarem com as causas sociais, nos mais diversos temas. Então, como a gente consegue, como os nossos escritórios são grandes, a gente consegue trazer causas diversas, a gente consegue trazer a conexão para vários grupos diferentes do escritório. E isso, com certeza, acaba trazendo benefício para a gente, porque você tem um profissional que está mais conectado com o escritório. Querendo ou não, ele trabalha com outro espírito, porque ele vê propósito, ele vê sentido naquilo que ele está fazendo. E, Flávia, hoje eles exigem isso, Eles né? exigem isso é super Nova importante. geração. E a gente precisa oferecer esse propósito. Como que a gente faz isso? Por meio das causas pro bono, por meio dos comitês de diversidade, em que a gente trabalha inclusão de gênero, inclusão racial, inclusão LGBT, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa gerar essas oportunidades internas para que os nossos associados se conectem com causas sociais, porque senão eles vão buscar isso em outros ambientes. A gente não quer isso. A gente quer conservar esses profissionais de alguma forma e a gente também quer gerar transformação social por meio das nossas ações. Isso virou um instrumento de captação de valores, né? Porque hoje, de fato, essas novas gerações esperam trabalhar em causas sociais e esperam que o escritório tenha uma preocupação social. Então, eles exigem isso e é muito interessante em entrevistas com estagiários, até perguntando aqui, eles perguntam, a primeira pergunta não é quanto eu vou ganhar, a pergunta é qual o seu envolvimento em causas sociais. Né? Esse ponto, vocês sabem que nunca foi ouvindo, né, todos nós aqui conversando, nunca foi tão presente um livro que eu li há quase 20 anos atrás, né? Um pouco mais de 20 anos, na verdade. Em 1997, a primeira obra que me foi indicada para a sociologia jurídica foi A Sociedade Justa, do John Kenneth Galbraith, professor da Universidade de Harvard. E aqueles valores iniciais ali no livro, eles nunca se tornaram tão presentes como agora. Né? Quase que uma necessidade das corporações se preocuparem em fazer o bem. Verdade. Sim, acho que isso é muito importante. Como foi falado no evento anterior, né, já é uma missão importante e difícil formar bons advogados. Isso, por si só, já tem um impacto social significativo. Isso. Agora, advogados com propósito e alinhados com esses valores... Né? Não, é bem esse ponto. Eu acho que foi mencionado que a gente já acha que está no espírito da profissão do advogado ter uma forma de impacto social relevante. Isso já é natural, vamos dizer assim, da nossa profissão quando a escolhemos. Hoje em dia se espera até mais do que isso e os grandes escritórios propiciam oportunidades para os advogados atuarem nessa área. Isso que eu acho que é interessante. É uma plataforma, é um instrumento de mudança social. Eu acho que como os escritórios, né, os nossos escritórios, como são grandes,
eles também são abertos a novas atuações. Então, a gente já escolheu algumas, mas os jovens podem chegar e falar assim, puxa, por que a gente não monta, então, um comitê para trabalhar questões mais ambientais? Por que a gente... E a gente consegue, com isso, trocar e incluir novos propósitos que, eventualmente, não estavam no nosso olhar ali num primeiro momento, novas ações, porque a sociedade muda e a gente também vai mudando e a gente tem que se adaptar. Então, eu olho para trás, quando eu me formei, essa não era uma preocupação das sociedades de advogados, dos escritórios de advocacia. E, hoje em dia, nitidamente, isso passou a ser uma preocupação. Então, uma evolução muito positiva no tempo. Você fala assim, nossa, o meu papel, bem como você colocou aqui, é formar um bom advogado para a gente prestar um serviço jurídico de qualidade. Isto não funciona mais. Eu tenho que formar um bom advogado, eu tenho que prestar um serviço jurídico de qualidade. E como os nossos jovens hoje em dia nos perguntam, o que mais? O que você faz mais? O que você proporciona para a sociedade? A gente tem que ter essa resposta. E a gente tem que estar aberto a sempre reciclar essa resposta e trazer novas soluções. Então, isso é muito bacana. Eu acho que e a gente, hoje em dia, consegue fazer isso. Talvez, alguns anos atrás, a gente estivesse tão focado exclusivamente na prestação de serviços jurídicos que a gente não conseguia olhar para isso. E hoje, para prestar um bom serviço jurídico, a gente também tem que olhar para isso. Até porque os nossos clientes também nos exigem. O que vocês estão fazendo em função das questões socioambientais, da responsabilidade social e do ESG? Sim, eu acho que isso é muito importante numa sociedade tão desigual em que a gente vive, ter essa preocupação, né? Quer dizer, não basta mais ser apenas boa advogada ou bom advogado. É importante que, além disso, existam propósitos bem claros e valores bem claros a serem perseguidos, e isso tem que ser não apenas anunciado, mas tem que se demonstrar como efetivamente isso está sendo executado. Verdade, né? verdade. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui, foi muito bom esse diálogo e saber que estamos todos aí alinhados para... eu acho que é uma oportunidade interessante para mostrar que aos alunos, inclusive do Mackenzie, que, na verdade, serão nossos futuros colegas, né? Que existem essas possibilidades de atuação na profissão deles. Então, acho importante trazer isso para a academia, né? E ter essa relação mais próxima dos grandes escritórios e as faculdades de Direito. Sim. Gostariam de Não, só fazer coro aqui ao professor Meirelles. Parabéns à organização, até por botar, né, essa pauta aqui na sexta-feira, não é na sexta-feira ainda, né, mas nesse dia aqui de encontro da Semana Jurídica. Muito obrigado. Obrigado. Eu também faço um coro final aqui e parabenizo mais uma vez o Mackenzie por ser inovador, por trazer propostas interessantíssimas, como foi o caso do Incluir Direito e outras tantas que a universidade consegue nutrir seus alunos. Parabéns por todo o programa de inclusão que vocês têm aqui, de bolsistas, isso é sensacional. Eu acho que isso é um exemplo para todos nós que atuamos no campo do direito, para seguirmos com novos projetos e novos propósitos. Imagina, muito obrigado.